mas aqui na sua intervenção inicial voltou a reafirmar aquilo que está explícito no programa do Governo, essa tarifa Açores, o preço máximo de 60 euros nas passagens interilhas. Agora, Francisco César, do Partido Socialista. Senhor Presidente da Assembleia, senhoras e senhores deputados, Sr. Presidente do Governo, aqui o cumprimento também, senhoras e senhores membros do Governo. Encontramo-nos hoje aqui a discutir o programa do 13º Governo dos Açores. Ao Partido Socialista cabe um papel primordial na oposição política. O papel de fiscalizar, o papel de criticar e o papel de construir soluções alternativas. Bem sabemos que para este novo PSD, ultrapassado que está o processo de transformismo em curso a que foi submetido, as palavras questionar, criticar, requerer ou propor na boca do PS são arrogância insolente. Habituem-se. Agora o PS vai ter que comer a sopa toda, diz o novo líder parlamentar do PSD, perante o tupete de exigirmos uma resposta a uma simples pergunta. Não deixa de ser um sinal curioso, para não dizer pronunciador de má notícia, do partido que censurava uma suposta arrogância socialista, que no primeiro dia do primeiro debate tenha a primeira pergunta difícil respondido de forma tão altaneira que todos presenciaram. Infelizmente, já vim que assim será. Senhor Presidente da Assembleia, senhores e senhores deputados, senhores membros do Governo, vivemos provavelmente a maior crise económica e social das nossas vidas. Uma crise que chegou de fora, subitamente e sem aviso prévio, paralisando a atividade económica e social de um dia para o outro. O embate da pandemia tem sido e continuará a ser, no médio prazo, tremendo, ao nível do emprego, da sustentabilidade das empresas e dos rendimentos das famílias açorianas. Os mecanismos tradicionais de intervenção do Estado, anticíclicos, pouco podem fazer perante esta situação. Não é ajustado apresentar um novo programa do Governo, construído e baseado em velhas soluções para as crises económicas. Nós já não vivemos nos anos 70 e 80 preocupados com a inflação ou com choques petrolíferos. Já não vivemos inquietos com a crise hipotecária da primeira década deste século, com a deflação, com a estagnação económica ou com as dívidas soberanas irresponsáveis. Esta crise é, de facto, diferente de todas as outras que já conhecemos e documentamos. Ela é uma crise marcadamente de saúde pública, assinalada pela incerteza da sua duração, cujo combate teve e tem, como consequência primeira, uma crise abrupta do consumo de bens e serviços, afetando toda a cadeia económica e organização social. Só no caso do turismo, setor que ganhou expressão significativa na nossa região nos últimos 24 anos, a queda estimada pela OCDE a nível internacional é de 80%. No caso de uma região de características insulares como a nossa, cujo feeder turístico é exclusivamente dependente do transporte aéreo e marítimo, as consequências do prolongar da crise podem ser profunda e estruturalmente danosas, especialmente se não se prosseguir o caminho que tem vindo a ser traçado no passado recente. Nos últimos anos, o turismo cresceu muito, alargou-se para além da hotelaria tradicional, surgiram novos empresários e empregos no alojamento local, na restauração, nos transportes, na animação turística ou no comércio tradicional. Muitos outros setores, por via indireta, também cresceram, como a agroindústria e as pescas, e alavancaram grande parte do seu valor acrescentado aí. No programa do Governo, para nosso espanto, na área do turismo, o que é bom não é novo, e o que é novo não é bom. Muito menos é tomado em consideração o momento especial em que vivemos. Parecerá certamente um pouco estranho para qualquer empresário da área do turismo ou dela dependente, que tendo a Organização Mundial do Turismo, previsto que a retoma ainda seja incerta no médio prazo e que valores semelhantes aos ocorridos em 2019 só voltem a acontecer em meados da década de 2020, que o programa do Governo só dedique pouco mais de 2 linhas e meia à sobrevivência deste setor durante e depois desta tormenta.
Onde encontramos as medidas para apoiar a sobrevivência dos pequenos empresários, com pequenos negócios de alojamento local, de restauração ou de animação turística, entre outros? Será que este novo governo não percebeu que a sua nova imprevidência fiscal de baixar o IRC não irá beneficiar mais do que meia dúzia de grandes empresários e grupos económicos? Se tanto, e apoiar em zero, repito, zero, milhares de micro e pequenas empresas e empresários que seguramente não tiveram lucros para tributar no ano de 2020. Onde é que encontramos referências à proteção dos postos de trabalho do setor e à manutenção da capacidade instalada? Onde encontramos referências a medidas de incentivo ao turismo doméstico? Nada. Um vazio preocupante neste programa do Governo. Aparentemente pouco trabalhado, irremediavelmente desinspirado. Ignora-se a agenda para o relançamento social e económico da região autónoma dos Açores, tal como se desconhecem as recomendações da OCDE no seu documento A Reconstrução do Turismo para o Futuro de outubro último. Nós consideramos que é fundamental restaurar a confiança nos viajantes, tanto no meio de transporte utilizado, como no destino, através de uma promoção adequada. Uma coisa é certa, devemos estar cientes que não vamos estar sozinhos na retoma, que a oferta turística a nível mundial será durante algum tempo excedentária, com reflexos diretos e penalizadores no preço, e que só uma aposta no turismo diferenciado e de qualidade, sustentável a todos os níveis, poderá revelar-se competitiva neste quadro global. Senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo, esta crise que atravessamos tem particular impacto também no setor da aviação mundial. Hoje é possível constatar quedas nos load factors médios na ordem dos 60% e reduções na oferta de lugares disponíveis no número superior a 50%. Segundo a IATA, nas suas melhores previsões, a recuperação total só será possível em 2024. Mesmo no próximo ano, fruto do lento e progressivo levantamento das restrições à circulação de pessoas, a inversão da procura, se tudo correr bem, só se deverá verificar a partir de meados do ano. Daí a importância de se concretizar a recuperação económica do Grupo SATA, para que este continue a ser maioritariamente público, servindo os Açores como nunca outra empresa o fará. É neste contexto que qualquer reforma do sistema de transportes aéreos interilhas deve ser bem pensada. No seu desenho e nas suas tarifas. Não pode o Governo prometer tarifas sobre esta matéria e iludir custos. É neste cenário de incerteza e de retração das companhias aéreas que o Governo pondera liberalizar as gateways de Santa Maria do Pico e Faial, talvez esperando que o mercado, por sua iniciativa, extinga os voos diretos para essas ilhas. Não se deve, pois, alterar o modelo de mobilidade aérea com o continente, como se nada tivesse acontecido nos últimos meses e as companhias aéreas não tivessem diariamente a suprir voos para a região. Manda a prudência e o bom senso, que se espere e se estude melhor o desenrolar da atual situação. A primeira obrigação do Governo neste momento é diligenciar que a retoma futura é acompanhada pela oferta de lugares das companhias aéreas, retirando assim qualquer constrangimento à mobilidade. É também fundamental prosseguir os incentivos à frota marítima de tráfego local no seu papel de apoio à economia das ilhas, bem como assegurar a continuação do transporte marítimo de passageiros e viaturas interilhas através da obrigação de serviço público remuneradas de forma a potenciar o mercado interno. Relativamente ao modelo de cabotagem insular, este não acarreta presentemente custos ao contribuinte e deve ser melhorado, é certo, desde que sem encargos adicionais e considerando as limitações da legislação comunitária. Senhor Presidente da Assembleia, senhoras e senhores deputados, Senhor Presidente do Governo, senhoras e senhores membros do Governo. Termino esperando ter cumprido na minha intervenção, ou seja, ter falado do que nestes setores mais interessa para o futuro. Eu olho para o passado, neste percurso autonómico que despontou com o 25 de Abril
com muito orgulho na condição açoriana, do tempo em que o meu partido foi oposição e do tempo que foi governo. Tal como antes, nestes últimos 24 anos fizemos enormes progressos em todos os setores, em relação ao nosso passado, como em relação ao nosso país, e encurtando distâncias face à Europa em que nos inserimos. Não serão os ruídos e os alardes desta conjuntura, provindos de uma maioria parlamentar provisória, entretanto constituída, que afetarão a enorme obra que foi empreendida e que tornou muito melhor e reconhecível a situação em setores como os do turismo ou dos transportes em 2020, face a 1996. Como assim foi em 1996, face a 20 anos antes? Encaramos a mudança de governo em democracia como uma circunstância normal, mesmo que por virtude de alianças partidárias anormais. Porém, como dizia o filósofo, ainda antes de Cristo, nenhum vento sopra a favor de quem não sabe para onde ir. Não tenho qualquer angústia sobre o futuro do governo, nem isto me inquieta. Mas ouvido o governo nestes debates, tenho toda a preocupação sobre o futuro dos Açores. Aqui estaremos, todavia, para servir. Não para servir o governo, mas para servir os Açores. Disse. Francisco Cedro, do PS, aqui a mostrar orgulho nos governos do PS e a dizer que fica preocupado com aquilo que tem